Olá, meu nome é Adriana Martelli, sou autora do artigo Estratégias de Ensino Coletivo de Violão em Projeto Social, com base na pedagogia dalcroziana, tendo como coautora a professora e mestre Natália Búrigo Severino. Esse artigo ele visa abordar a metodologia do educador Émile Jacques Dalcroze como estratégia de ensino em aulas coletivas de violão, tendo como material norteador a música Dona Maria, da região do Sobradinho, na Bahia, música essa contida no livro 500 Canções Brasileiras de Emerlim da Paz, que é um livro de referência na área de educação musical. A pesquisa tem caráter qualitativo e configura-se numa pesquisação cuja pesquisa in loco foi estruturada em um planejamento de 8 aulas e que foram realizadas atividades musicais e corporais, tendo como objetivo a vivência, a compreensão do discurso musical e apresentar a importância do corpo no processo de ensino-aprendizagem, buscando uma autonomia do indivíduo e proporcionando a ele um aprendizado ativo e global. Dalcroze desenvolveu o seu método baseando nas suas experiências como educador e observando as necessidades dos seus alunos, e propôs novas didáticas alinhado ao pensamento de que o conhecimento musical não dissocia da prática e essa tampouco se dissocia do corpo, que é um sistema integral. Nesse seu método, chamado arrítmica, ele condensa todo o seu pensamento, fornecendo instrumentos para o desenvolvimento integral da pessoa por meio da música e do movimento. Porém, como o próprio Dalcroze nos fala, a rítmica ela não é a finalidade, mas sim ela é um meio de estabelecer compreensões e não a finalidade do seu método. Dessa forma, compreendemos a importância do corpo não apenas como instrumento passivo, que desempenha uma função de tocar um instrumento ou de cantar, mas sim como elemento central e ativo para a vivência musical que se reflete na excelência do aprendizado e também da performance. A pesquisa foi desenvolvida no Projeto Guri, no município de Brodowski, que pertence à regional Ribeirão Preto, na qual eu sou educadora musical de violão. A turma que foi escolhida foi a turma A, que se classifica como alunos iniciantes. Alguns alunos já estavam no projeto há 8 meses e outros tinham acabado de entrar, então não tinham contato formal com a música, apesar de sabermos que todos nós temos uma bagagem musical e cultural. O repertório foi escolhido baseado nos aspectos musicais que seriam trabalhados durante o semestre, com um cuidado sempre de ter um olhar para os conhecimentos musicais que os alunos já tinham. A proposta e a realização das atividades musicais teve como objetivo final a leitura musical de uma maneira que o aluno vivenciasse e internalizasse os conhecimentos musicais, proporcionando um aprendizado com uma consciência corporal, sem causar tensão durante esse processo e durante essa prática, e que esses fatores proporcionassem a eles uma fluência no âmbito da performance. Elencamos então 4 atividades de todas aquelas que fizemos no processo de planejamento de aula, baseadas em parâmetros que achamos importante para proporcionar a sensibilização do indivíduo, a vivência musical, o entendimento e a prática na performance da música Dona Maria. A primeira atividade é a atividade das bexigas, em que a gente vai trabalhar o pulso. Nela foi colocada uma música que foi escolhido por ter o mesmo modo mixolídio da música que nós vamos trabalhar, que é o Dona Maria. Os alunos deveriam então ouvir a música, tocar na bexiga com uma força com que ela caísse no tempo certo. Então eles tinham que ter a percepção do pulso e também entender qual é a força que eles tinham que empregar na bexiga. Olha o pulso! Essa atividade, assim como as outras que eu vou falar, todas elas, depois da prática corporal, também é feita uma prática no instrumento. É muito importante que a gente sempre traga as teorias da educação para a prática no instrumento. A segunda atividade foi a chamada musical. Os alunos já conheciam a escala de Dó. Na peça da Dona Maria, a gente teria que usar o Si bemol, uma nota que eles não conheciam e um acidente que eles não conheciam. A proposta foi apresentar a função do bemol e localizar, ensiná-los onde está o Si bemol na escala. A proposta da chamada musical é que eles criassem uma frase que eles pudessem responder à chamada. Então eu chamaria o nome deles ao invés de dizer presente ou algo desse tipo,
eles, ou simplesmente não precisar fazer a chamada porque eles eram em 10, mas para que eles respondessem essa chamada com uma frase musical. A partir dessa criação, no violão, eles também tiveram algumas saídas quanto digitação. Então, muitas vezes, a frase com que eles estavam inventando, eles tinham alguma dificuldade de digitação e eles mesmos começaram a encontrar saídas para essas digitações. Algo também muito bacana que foi observado foi que os alunos começaram a fazer relação. Se eles sabiam onde está o si bemol e ele ficava entre duas notas, logo eles conseguiam entender que existiam outras notas ali que eles ainda não tinham aprendido e que eles poderiam fazer alguma relação. Eles conseguiram ali sozinhos, tiveram essa autonomia de descobrir aonde ficavam as outras notas e como que isso se dava na digitação, já que eles tinham conhecimento prévio da escala de dó. João Pedro. Júlia. Essa atividade proporciona aos alunos uma certa prática que no ensino tradicional é feita mais tardiamente, que é o improviso ou então a criação ou composição. A segunda atividade foi a atividade de leitura de postura. Cada figura musical que seria aprendida na música, como semínima, mínima, semicolcheia e as suas pausas, elas eram representadas por uma postura corporal. Os alunos representavam essas posturas pré-definidas por mim e outro grupo tocava essa sequência. Depois dessa vivência, era a hora da gente colocar na lousa, escrever essas figuras rítmicas para eles fazerem uma relação entre a postura, o nome e a figura. A quarta atividade foi uma atividade de percepção. Enrolar, desenrolar, salto para frente, salto para trás. Nessa atividade a gente vai trabalhar as alturas, grave e agudo, além de proporcionar ao aluno a compreensão de grau conjunto e de salto. Não foi uma atividade fácil de ser realizada, mesmo porque nós sabemos que a percepção musical é uma atividade que demanda treino. Então a sua prática deve ser constante de uma maneira a sensibilizar o indivíduo para a escuta. Como parte de todo o processo de aprendizagem e para a compreensão dos elementos musicais, na última aula foi apresentado a eles a peça integral da música Dona Maria. Eles não tinham tido contato com a peça integral, apenas trechos, e cada um desses trechos acabou se tornando o mote da aula. E foi proposto como uma música desafio, como uma leitura desafio, sem o título. Eles apenas tinham que olhar para aquele discurso musical, compreender, ler e tocar. E o resultado do processo foi positivo. Ao receber aquele discurso musical, eles olharam inicialmente com um pouco de estranhamento, mas depois, com calma, eles começaram a ler, perceberam que aquilo era familiar para eles e executaram o trecho musical. Com a prática das atividades propostas e, consequentemente, com uma aula mais dinâmica, foi possível afirmar que os alunos mostraram ser mais proativos e confiantes, que foi um impacto positivo e elemento fundamental na busca da sua autonomia. Esse resultado positivo observado em sala de aula também pôde ser constatado na performance da turma ao se apresentarem na audição de final de semestre, onde eles apresentaram excelência na execução.